Perto do microfone, tá? Beleza. Estamos ao vivo? Sim. Olá, queridos. Boa noite. Estamos aqui para mais uma resenha da Sindicatura. Meu nome é Alan Lima e, como de costume, aos síndicos, aos parceiros e amigos, eu sempre digo, tá dirigindo? Deixa aí no computador de bordo, vai dirigindo, presta atenção, mas vai falando com a gente. Quando der aquela parada, manda uma mensagem. A gente quer que você interaja com a gente. A audiência aqui é o que fez a gente chegar até aqui, é o que tem prolongado a existência desse programa ao longo aí dessa trajetória. Para você que é síndico que está em casa, que eu duvido, coloca seu pé no sofá, tira o seu calçado, deixa ali o pé com a meia, levanta, coloca ali na televisão, assiste com a família, assista o resenha. Então eu agradeço a audiência, essa que vai estar online agora, as que assistirão durante a semana, durante o mês. Eu quero agradecer que a gente tem batido aí mais de 400, 700 visualizações ao longo aí do percurso dos programas. Isso significa que a gente tem alcançado o objetivo. Qual é o objetivo? É gerar conteúdo construtivo para o mercado condominial de forma descontraída, despojada, desvestido de algumas questões que em alguns ambientes é necessário, mas aqui é o momento de construir desconstruindo. Então quero agradecer a você que nos assiste. Bom, hoje eu quero agradecer inclusive o Márcio Dantas, que vem aí com uma indicação de valor muito bacana. Então eu quero apresentar a vocês o nosso querido amigo síndico de valor, Silvano Silva. Eu que agradeço aí, Alan, pela oportunidade que vocês estão me dando aí nessa noite. Agradecer ao convite. Para mim é uma honra estar aqui presente contigo, te conhecer pessoalmente, fazer parte desse podcast. Trazer um pouco também das nossas experiências, né? Como você disse, resenha de síndico, né? É isso então, aí. Já está escrevendo o livro ou não? Não, ainda não. Ainda não, mas já está com o projeto do livro. Ah, já. Com 2. Que assim que eu vi lá, resenha de síndico, já me veio. Tem que sair o livro, porque são muitas histórias, né? Então, agradeço a você, a todo o pessoal que está nos assistindo. Mande suas perguntas, compartilha aí esse vídeo, nos ajude, deixa o like, viu? Outra coisa que eu vejo que você não pede, mas ajuda bastante aí. Pessoal, deixa o likezinho aí se você gostou. Se você não gostou também, deixa eu dizer, tá tudo certo. Se deixar o dislike, eu vou atrás. Mas participe, né? Escreva algum comentário, faça suas perguntas, elogios, críticas. Nós estamos aqui para trazer essa resenha. Eu tenho certeza que vai ser bastante bacana. Legal. E produtiva pra gente. Certo, Alan? Maravilha. Vamos gente, fala também se o áudio tá legal, se o Silvano tá falando perto do microfone. Esse aí, se precisa ajustar, se a posição tá boa. A gente vai ajustando. Pessoal, aqui é resenha. Não bebo cerveja não, mas aqui tá água, tá? É verdade. A cerveja é minha, viu, gente? A cerveja é dele. Vou colocar aqui, a culpa é minha. Esqueci de trazer minha carteira profissional pra dar uma exorcizada aqui, mas não trouxe. Aí ele falou, né, Alan? Gente, eu falei, hein? No seguinte, se trouxesse a carteira pra me exorcizar, ia tomar cadeirada. Foi o que pediram ontem aqui na síndica, tadinha. Coitado. Não, mas com o Silvano eu bato, hein? Então tá tudo certo. Então não posso cair em provocação. Não pode. Né? Não então pode. Tenho que ter postura. Né? Pode ofender com estilo. Pode, mas não. Mas se sair ali do caminho, e a cadeira é pesada, hein? Essa cadeira aí é ruim de pegar, mas tudo bem, né? Ou não sei se o pessoal da equipe aqui já parafusou a cadeira, né? Tá parafusado, filho? Pra gente não correr nenhum tipo de risco, né? Cara, eu acho que a resenha e o fato de você ter um espaço para você se desvestir, dar risada, ter essa espontaneidade, falar do seu trabalho de forma que você fale numa roda de amigos, eu acho que isso é muito produtivo. A gente tem, inclusive, feedback de síndicos que, inclusive, vou mandar um abraço para esse síndico, que é o Jamil. Ele estava num processo de sindicatura e ele compartilhou com o conselho a live. Olha que bacana. Do nosso programa.
E a galera mandou uma mensagem para ele no outro dia dizendo, olha, se você fizer parte do que você falou no programa, a gente já está muito feliz. E nós ficamos felizes de ouvir as suas falas, que foram as mesmas da reunião presencial. Olha que bacana. A gente percebeu que coincide a sua fala. E ele passou no processo. Olha aí, tá vendo? Assumiu um prédio aí na Brigadeiro Luiz Antônio, com acho que 70 unidades, um puta prédio, um estúdio novíssimo. E a partir daqui, então assim, eu acho que isso é legal. Ter um ambiente de fala desconstruído, que você possa mostrar quem você é, a sua atuação, de forma descontraída. Isso é muito legal. E esse projeto, Alan, que você vem encabeçando aí de trazer síndicos que não têm renome, que não são estrelas, que não têm conhecimento aí na mídia, nas mídias sociais, é muito bacana, porque você passa a dar voz àquelas pessoas que estão no anonimato e que de repente eles têm dificuldade de captação de condomínio, que têm dificuldade de se expor, né, de trazer o seu trabalho para que outras pessoas possam vir conhecer. Então, ou seja, quero lhe dar os parabéns por essa atitude aí da sindicatura, né? Então, ou seja, é um projeto bacana. Eu não posso deixar de aproveitar e mandar um abraço pro pessoal, os condôminos, né? Aqueles condôminos que estão nos assistindo aí, vai assistir posteriormente também. Um abraço para vocês, moradores, condôminos, para minha família também, minha esposa, um beijo lindo aí para você. Aquelas pessoas que nos ajudam no dia a dia, né? Porque o síndico, quando ele não está na postura do síndico, ele também é pai, né? Ele também tem uma família, ele também tem sentimentos, como nós estávamos falando aqui. Exato. Então, nem sempre você está na postura, na cadeira de síndico. Então, e às vezes as pessoas não sabem separar o Silvano, pai de família, o Silvano pessoa, do Silvano síndico de atitude, que na função da cadeira tem que sim tomar uma atitude, né? Tem que entregar resultado. Então isso, nos dias de hoje, os síndicos de forma geral sofrem com isso, né? Essa falta de separação de alguns condôminos, de separar a pessoa do Silvano do cargo, a pessoa do síndico do cargo que ele exerce, ou naquele momento como síndico, né? Fatalmente. Não, acho que você está construindo e que legal, que tomara que isso vire um corte aí com inúmeros views, porque isso é importante. A pessoa entender que o Silvano, aliás, aí tem algumas características, né? O Silvano pai, o Silvano síndico, o doutor Silvano. Exatamente, né? É isso aí. Formado em Direito. Então tem toda uma envergadura, né, dessa persona que é o síndico, mas que em algum momento ela vai se dividindo, ela se difunde ali dentro das suas responsabilidades e tá tudo bem. É importante essa divisão, para que você não crie essa confusão até mesmo na sua gestão, né? Exatamente. E nós percebemos hoje, Alan, essa dificuldade de alguns moradores, condôminos, saber separar isso do síndico. Porque, às vezes, sempre por trás de um síndico tem uma história. Ninguém caiu síndico de paraquedas ali. Exato. Né? Então, ou seja, antes de ser síndico, o que a pessoa fazia? Que profissão exercia? Como ganhava a vida? Então, por isso que você tem que saber analisar e fazer esse ponto de inflexão. Quem é essa pessoa? Como que chegou ali? Né? E aproveitando essa deixa aí, acho que sempre o pessoal pergunta, né? Como que você virou síndico, né? Muito. Como que isso aconteceu, né? Eu acho que é a pergunta, não só essa, mas como virou e como está hoje o Silvano. Isso, Quem exatamente, é o Silvano? Exatamente. Fala aí pra galera. E aproveitando para o pessoal que não conhece, não teve ainda essa oportunidade de saber como que foi que a gente virou síndico, se tornou síndico. Então, ou seja, fazendo um breve resumo, Alan, eu venho também de área imobiliária, como te comentei aqui no início, né? Sim, muitos anos trabalhei com parte de corretagem, depois me formei a parte do direito, né? Que hoje eu atuo mais como síndico do que na parte do direito, mas o conhecimento nos ajuda no dia a dia a exercer a profissão. E hoje eu sempre dei assessoria jurídica também para alguns síndicos, alguns moradores que têm alguma dificuldade em condomínio. E aí eu fui, na posição de advogado, acompanhar uma situação em uma assembleia.
que o morador precisava, um síndico estava há 10 anos, eles tinham uma dificuldade muito grande de tirar esse síndico, porque era um síndico morador, é um síndico também profissional, estava ali, eles tinham aquele síndico como um ditador, a visão desses condôminos, era um síndico que se elegia muito por diversas procurações. Então, ou seja, imagina você vai para uma assembleia, Alan, e você chega lá, nessa assembleia, você desce para participar e o síndico está com 50 procurações debaixo do braço. Péssimo. Péssimo. Aí ele diz assim, tem algum candidato aí? Aí o camarada que está lá, ele olha o morador, aquela situação, desanima. Porque assim, como é que você vai concorrer com um síndico com 50, 60 procurações? É descabido, né, meu? Exatamente. Então, este condomínio tinha esse perfil. Então, o síndico ia sempre o quê? Ele se perpetuando no cargo por meio de procurações. E como ele conseguia essas procurações? Com aqueles moradores que troca de favores. Sabe aqueles moradores que, aquele síndico populista, eu escolho uma vaga para você, aí você me deixa uma procuração, sabe? Aquelas trocas, não vou advertir você, mas me deixa uma procuração, o seu apartamento está para alugar, me deixa uma procuração. E ele se aproveitava dessa situação, né? E aí eu fui nessa assembleia para acompanhar, na posição de advogado, na época. E aí, falando com o advogado colega, que era advogado do condomínio, ele falou assim, olha, Silvano, eu também sou advogado, atuo também como síndico, mas aqui estou como advogado. Eu já administro uns 5 condomínios, não compactuo com esse posicionamento, mas na posição de advogado contratado pelo condomínio, não consigo me opor. Aí eu falei, E ele falou, e a profissão é muito boa de sindicatura. Por que você não... Aí veio a chave. Putz, foi aí que veio, que legal. Aí veio a chave. Eu falei, opa, peraí. Legal. Se é um mercado que realmente dá dinheiro, e pessoal, o mercado de sindicância dá realmente dinheiro. Mas todo mundo só conta o bônus. O ônus não, pô. O ônus não. Já viu aquela história? Entra na piscina. Isso, é isso aí. A água tá quente? Isso. Quando você pula, você tem a experiência dela estar gelada. Exatamente. Mas se você sair, fica pior ainda. Então você vai ver nas mídias em gerais, né? O pessoal convocando, venha ser síndico. É um mercado muito bom, né? Você vai ganhar tantos condomínios, vai ganhar tantos mil. Então, ou seja, como se fosse uma coisa fácil. Simples, só chegar lá, se candidatou, seja o síndico e tá tudo certo. Você não precisa conhecer do Código Civil, das normativas, né? De gestão, de elevador, de segurança, de asseio, de periculosidade, de assiduidade, de tudo. É isso aí. Então começou assim, Ana. Então rodou a chave, eu falei, mas rapaz, eu acho que eu vou estudar nessa área, vou adquirir conhecimento mais. Aí, como todo mundo que inicia nessa profissão, vai fazer um curso, né, vai estudar, vai adquirir conhecimento na área. Então, ou seja, é o que eu digo hoje para as pessoas que querem entrar na área de candidatura, de síndico. Faça um curso, pelo menos um básico, para você entender como funciona o condomínio. Não dá para você, como o mesmo síndico orgânico, cair de paraquedas, sabe? Sem saber fazer nada, sem saber para onde vai. Porque tem aquelas pessoas que caem, mas a administradora me auxilia, ela que toca o condomínio. Há vários cenário. Síndicos com essa forma. Mas aí eu tenho uma administradora. Então, sem nenhum tipo de assessoria, quem passa a levar o condomínio dali para frente é a administradora. Que é uma inversão dos valores. Porque o síndico delega os teus poderes para a administradora reger até o ponto e vírgula. Exatamente isso. Essa eleição, que é o síndico que elege a administradora delegando os seus poderes, ele é parcial, mas a integralidade da responsabilidade é o síndico. Havendo um problema, um caos, quem responde não será a administradora, mas o síndico eleito. Mas eu acho que falta um pouco mais de informação sobre esses perigos
que o condomínio corre no dia a dia. Eu costumo dizer, você tem que se preparar, você tem que estudar, porque condomínio não é coisa simples. O condomínio ele é uma empresa, tem um CNPJ, o síndico ele responde civilmente, criminalmente, administrativamente pelo condomínio. E, ou seja, quando tudo está bem, é uma maravilha. Exatamente. Mas quando o negócio começa a entortar, as coisas começam a desandar e você começa a ser pressionado, cadê o conhecimento? Cadê o network? Cadê a assessoria? Cadê quem vai pegar na sua mão? Você tá só. É isso aí. Você se vê só. E aí, esse legado que você vai construir a partir desse network, a partir dessas relações, a partir da sua busca do conhecimento, é que vai diferenciar. E aí, é uma das falas assim, que a gente fala aqui. É nesse momento oportuno que vai ser dividido os homens dos meninos. É exatamente isso. E o negócio não é fácil. Não é moleza. A diferença dos homens e dos meninos é isso aí. É aí. Exatamente no isso. Caos. Exatamente. Então, ou seja, no dia a dia, que são aquelas coisas que as pessoas não falam, Alan. As pessoas não costumam falar. E aí? O cargo de síndico é um cargo solitário. Então, se você pretende exercer um cargo de síndico, fique sabendo, é um cargo solitário. Às vezes, nem dentro de casa você consegue compartilhar. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Exato. Você vai chegar em casa, depois vai dizer, tá tudo bem? Tá tudo bem. É isso. Porque essa sobrecarga, esse sobrepeso que está sobre a profissão, que precisa de ter o conhecimento, precisa de ter todas essas habilidades e também esses relacionamentos, é sobre o indivíduo. Exatamente. E tá tudo bem. Exatamente. Ele precisa aprender a lidar com isso e com as questões que vão acontecer no dia a dia. Silvano, só uma pausa. Deixa eu dar um oi pra essa galera toda que tá mandando mensagem, meu irmão. É muita gente. Rapaz, síndico de atitude, Jéssica Silva. Esperando a melhor entrevista. Ei, Laia, ó, produção, meu celular acabou a bateria. Entrega da empresa. Essa é a parte boa, hein? Tá vendo? Faz acontece. O corte. Pessoal, deixa a risada aí, pessoal. Vamos por lá. gentileza. Acontece. Ô, Silvano, ao vivo é assim, meu. Ao vivo é isso. Quem não lembra do grande mestre Silvio Santos do improviso? Exatamente. Inclusive nos deixa um legado maravilhoso, né? Vai deixar Os sentimentos da toda a família. Exatamente. Mas é isso, ao vivo é o improviso, mas tá aqui. Já tô aqui, viu, pessoal? Vou voltar a ler. Deixa a sua risada. Jéssica Silva, esperando a melhor entrevista, síndico de atitude. Silas Guerra também deixou consideração. Geisa, boa noite, ansiosa pela entrevista. Alan, você é sensacional. Gosto dos seus convidados. Maravilha, gratidão. Silmara, boa noite. Fabiana Freitas, investimentos imobiliários. Amo o cliente. Boa noite, pessoal. Que é o grande Márcio. Clarice, boa noite. Jamil, boa noite. Inclusive o Jamil fala: forte abraço, verdade. É o síndico que compartilhou o podcast e fechou o contrato. Olha aí. Então não me deixou mentir aqui, hein? Bacana. Maravilha. Silmara, com uma Heineken fica ainda melhor. Isso é verdade, Silmara. Ninguém me trouxe a carteira, Você viu? tá com toda a razão. Lucas Rodrigues Gonçalves, você é o cara. Kleber Cássio, boa noite, ótima. O áudio está ótimo, maravilha, bacana. Matheus, parabéns, Silvano, Deus abençoe sempre. Obrigado. Clarice, eita, qualquer semelhança é mera coincidência, deve ser de algum assunto. Liliane, boa noite. Ó, a gente tá com a audiência maravilhosa. Gente, vai mandando mensagem. Opa, beleza, Alan. Quais cursos ou temas de vídeos que um novo síndico orgânico precisa aprender? Vou deixar com o Silvano para ele responder. Quais são as diretrizes para um síndico orgânico tomar conhecimento e ter aí
mais posicionamento sobre a sindicatura. Bruno, indo para a Assembleia e acompanhando esses feras. Bruno, cria vergonha na sua cara. Você tá querendo vender, seu raparigo. Tá? Veja o Síndico Net, Silmara. É isso, legal. Olha, tem mais uma cagaiada aqui, eu vou deixar pra ele daqui a pouco. Gente, daqui a pouco eu termino de ler os outros comentários, a gente vai seguindo aqui. Em algum momento eu paro e volto. Mas deixe seu comentário, deixe sua pergunta, vem contribuir, a ideia é essa. Silvano. Vamos lá. Para síndico orgânico, aquele que é morador, quer se tornar síndico, o primeiro passo é fazer não sei se pode fazer o merchan aqui. Por favor. Você conhece aí o Grandes do Mercado, Síndico Net, todo mundo faz esse curso, já começa por aí. Mas o curso, ele te traz algo superficial, pessoal. A prática é no dia a dia. Eu costumo dizer que algumas pessoas querem entrar no mercado, mas fica com medo de condomínio grande. O meu primeiro condomínio, eu queria pegar um condomínio pequeno. Não. Pegue aquele condomínio que te dê a oportunidade. Seja ele o grande, seja ele o pequeno, talvez isso para síndico aí profissional também, né? Vai essa dica, principalmente quem está iniciando na carreira. Eu costumo dizer assim, o condomínio que mais tiver com problemas, esse é o condomínio que vai te dar mais experiência, know-how e conhecimento. Eu me lembro do meu primeiro condomínio, Alan, que ele, foi assim, o síndico anterior era um síndico profissional, ele ia uma vez por semana quando ia, peguei o condomínio com caixa negativo, quase 50 mil reais, a VCB vencido. Puta que pariu! Todos os problemas que você pode imaginar dentro de um condomínio estava nesse. Então, ou seja, dependendo para quem está de fora, fala, eu vou entrar num BO desse? Claro que não. Um pepino desse? Próximo? Passa para o próximo. Mas eu encarei esse condomínio. Então, ou seja, para você ter uma ideia, não tinha arquivo de pasta de contratos. Eu passei 30 dias tentando entender onde é que tinha os contratos, entrando em contato com o fornecedor, pegando cópia de contrato novamente, porque o síndico foi lá na portaria, deixou a chave e falou tchau. Cara, que desafio, mano. Isso foi um desafio. Só que esses desafios te traz o quê? Experiência. Faz você crescer. Trazer conhecimento. E ali a gente começou um processo de quê? Primeiro condomínio, você pega uma bucha dessa, meu amigo, não se comprava uma lata de tinta, porque não tinha dinheiro no condomínio. Então você andava no condomínio, não vou expor o nome do condomínio, mas você andava no condomínio, quem estiver assistindo vai saber do condomínio que eu estou falando. Hoje eu não sou mais o síndico dele, mas ficou um legado no condomínio. Então, eu costumo dizer assim que quando eu administro um condomínio, vai ser sempre um diferencial de quando o Silvano entrou e saiu. Vou deixar uma marca lá. Pô, legal. Então, ou seja, não importa. Se eu ficar lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, vai ficar uma marca nesse condomínio. Por isso que o slogan é síndico de atitude. Porque é para fazer as coisas acontecer. E aí eu já mando um recado para os moradores que gostam que vai fazer seleção de síndico, que é um erro que muitos cometem e não podem cometer. Você vai escolher alguém para tomar conta do teu condomínio e dar 5 minutos para você conhecer ele. Que é o que acontece nas assembleias hoje em dia. Péssimo. Péssimo. Porque a gente já construiu isso aqui, Silvano. Já construiu? Já. É péssimo. Pode contribuir, porque assim... Como que eu dou o legado de 2 anos para alguém administrar o bem que em alguns momentos eu construí com sangue, suor junto, que é a minha moradia, em muitos momentos é a minha primeira ou única moradia, para o cidadão que se apresenta em 5 minutos, que eu não consigo fazer um compilamento da sua profissão, do que ele tem de experiência, qual é a sua formação acadêmica para cuidar das finanças que eu estou confiando na minha moradia. E este é um erro que muitos condomínios cometem. Muitos condomínios. Então, para a gente que participa de assembleia no dia a dia, concorrência de síndico, percebe isso
Eu fico chateado. Porque imagina, você não consegue expor a sua grade de trabalho, porque você tem 5 minutos às vezes para falar e 5 minutos para responder uma pergunta. Pronto, você não consegue avaliar um candidato às vezes em 5 minutos. E aí você vai entregar a chave desse condomínio para ser administrado por um síndico onde você teve 5 minutos. Então, se você pega um síndico, de repente, que fala bem, que o camarada já tem essa oratória, uma boa dicção, consegue dominar a plateia, ele ganha, mas ele seria o melhor qualificado? Fica a dica para as eleições, hein, gente? Ele seria o melhor qualificado? Não. Não vou polemizar aqui, viu? Até cortar o assunto. Mas então, ou seja, fica a dica para vocês, pessoal. Legal, cara, legal. Precisa fazer essa seleção, né? Mesmo que seja aquele morador, faz um levantamento se a pessoa tem capacidade mínima de exercer a função de sindicatura. Claro. Porque senão você coloca, às vezes, vai achar que a troca do síndico vai resolver e você pode piorar o problema do condomínio. E o que vale salientar ainda, Silvano, é que essa busca e essa pesquisa não está desrespeitando a se esse síndico ele tem algum problema de gestão apontado judicialmente. Porque nem sempre algum apontamento traz deficiência nesse profissional. Ao contrário, quanto mais exposição, mais ataque esse profissional recebe, que é o que a gente também constrói aqui diariamente. Exato. Ótimos profissionais, ótimas pessoas com a cadeira acadêmica, pessoas elibadas, com um currículo maravilhoso, mas sofreram um stalker do mercado, de algum condomínio, mas esse cara é um bom profissional. Exatamente. Então é legal separar esses mundos, a gente não está falando disso. A gente está dizendo que essa busca, essa pesquisa, ela tem que ser minuciosa, mas olhando com todos os detalhes e talvez, inclusive, até pedir 2 ou 3 referências e fazer esse contato. Exatamente isso. Eu acho que cresce o processo, traz mais compromisso com esse processo de busca e o síndico que está ali pleiteando essa vaga, ele se sente valorizado, né? Exatamente. E outras vezes, eu estava até comentando contigo, Alan, antes de começar, às vezes a quantidade de candidatos. Também. Então, ou seja, você vai numa assembleia onde você tem 7, 8 candidatos, não dá. Porque, então, ou seja, você não tem tempo suficiente, às vezes, dependendo do horário de uma assembleia já às vezes tarde, 7h30, 8 horas da noite, o pessoal chega cansado do trabalho, você coloca ali 5, 6 candidatos, né, para poder concorrer uma sindicância, aí estende-se para 10, 11 horas da noite, Deus lá sabe quando, e aí muitos moradores já não participam de algumas assembleias por devidos desconfortos que houve em assembleias anteriores, então você termina tendo um número reduzido naquelas assembleias, para a escolha de um cargo mais importante do condomínio, que é o síndico. É o presidente da moradia vertical. É isso aí, exatamente isso. E aí isso. você dá 5 minutos para esse cara. Não, mas ainda fazendo esse apontamento do número de candidatos. Participamos de um processo de sindicatura, não vou falar o nome, óbvio, do condomínio para não criar essa exposição, mas muito próximo a Francisco Morato, na Zona Sul de São Paulo. Muito próximo a Francisco Morato e é um condomínio elegante da Cirela, né? Fizeram um processo, não disseram o número de profissionais, a entrada foi bem cadenciada, né? Cada um em um horário, então você não tinha nem acesso ao colega, e quando foi para fazer a eleição, chamaram-se os candidatos, 9 candidatos. Meu Deus. Que não tiveram, inclusive, o poder de fala. Porque foi encaminhado um vídeo antes, e a partir desse vídeo foi a avaliação dos condôminos. De 2 torres, um prédio de médio padrão, tomaram-se uma decisão, no meu ponto de vista, equivocada, porque o processo foi regido com uma série de deficiências. Então isso é lastimável, é uma pena, o número de candidatos, a forma que é dada, as informações que o candidato recebe é uma pena. Não é o mercado e o síndico que está candidato que perde.
é o condômino. É isso aí. É o morador. Exatamente. É o prédio, é a estrutura. É todo esse mecanismo, esse organismo vivo que perde com essa péssima decisão e essa péssima gestão na seleção do profissional. Exatamente isso. Então, e outra, é um cargo de 2 anos. Eleito. Exatamente isso. Então, ou seja, a partir do momento que você elege um síndico para um cargo de 2 anos, não adianta depois ficar reclamando. Que ele foi eleito. É, exatamente. Então, não é simplesmente o pessoal dizer, a gente vai, encerra o contrato, rescinde o contrato. Pessoal, síndico eleito, então, se ele é eleito em assembleia, ele vai ter que ser destituído em assembleia ou se ele renunciar. E destituído com os apontamentos embasados no Código Civil. Exatamente e tudo que está disposto ali na lei. Existe sempre um critério para fazer isso. Então, ou seja, mas hoje em dia as pessoas vai no alavanter, vai fazendo as coisas tudo de forma incorreta quando ele não gosta do síndico. E aqui vai outra dica. Não adianta trocar o síndico. Às vezes, por quê? Não vai ter síndico perfeito nunca. Exato. Às vezes as pessoas procuram perfeição em um síndico, Exato. Só que esquece que os síndicos são seres humanos. Eles também têm seus defeitos, suas qualidades, seus acertos, seus erros. E às vezes aí o carisma de um não é o carisma do outro. Então, e às vezes as pessoas acham assim, agora acertamos um síndico. Depende, porque eles nunca vai ter unanimidade dentro de um condomínio. É óbvio. Então ele sempre vai, Alexandre, desagradar um e agradar outros. É. E a vida é assim. Eu costumo dizer, Alan, que a gente não tem, às vezes, unanimidade nem dentro de casa. Mas é uma verdade. Às vezes nós não temos unanimidade dentro da família. Tem divergência, a gente discute, tem opiniões diferentes. Agora, quanto mais dentro de um condomínio. Pois é, na Assembleia da Vida. Exatamente. A minha esposa é a síndica, meus filhos são os conselheiros e eu sou um morador chato, que sempre perco na eleição. E sempre perde. É sobre exatamente isso. Exatamente é sobre isso. isso. Eu acho que a pessoa precisa entender esse ambiente. Exatamente. Esse fenômeno da verticalidade, você está morando em comunidade. Exato. E a eleição, ela está protegida pelo código. Então, quando você não desce para a Assembleia para tomar uma decisão importante, você está abrindo mão da sua decisão. E de forma alheia, confiando na decisão que vai ser aportada ali naquela Assembleia. Exatamente. Então, tenha essa consciência. Se você não descer, se você não participar, se você não está ativo com as informações, com a busca do candidato ou com qualquer outro problema que está ali eminente, você não poderá exercer o seu direito de dizer que não concorda, ou que não concorda, ou que concorda talvez. Você precisa seguir essa regra desse ambiente vertical. Exatamente isso, Alan. E principalmente o respeito na figura do síndico. Exatamente. Que a gente também falou aqui nos bastidores sobre os inúmeros desrespeitos com a sindicatura. Exatamente. As ofensas, as acusações, os movimentos levianos que não chegam em lugar algum, a não ser a denegrir a imagem do indivíduo. Exatamente. Que é uma pessoa que merece o respeito, que essa exposição não é legal e que assim, tenha essa medida, saiba medir. Eu não gosto do Silvano, mas eu gosto do trabalho dele. Exatamente. Eu posso não gostar do Silvano, mas eu preciso olhar o trabalho do Silvano e falar, esse cara trabalha bem. Então essas diferenças sobre o Silvano, o advogado e o síndico. É isso aí. E existe muito essa deficiência, essa dificuldade. Hoje, com esse advento da internet, grupos de WhatsApp, muitos síndicos sofrem no dia a dia, né? Porque o pessoal vai lá no grupo do condomínio, aí em vez de trazer uma crítica construtiva, é só bater, né? É só bater. Eu costumo dizer, aproveitando o ensejo, que assim como a internet não é terra sem lei, grupo de WhatsApp também não é terra sem lei. Então você não pode, de repente, ficar denegrindo, difamando, expondo o síndico, o seu gestor,
como se isso fosse uma terra sem lei e que nada vai acontecer. Porque ali se comete os crimes contra a honra. Diversos crimes acontecem ali, o qual aquele morador pode sim ser responsabilizado. E hoje nós temos já diversas decisões judiciais, já inclusive de indenização, de reparação de danos, de fazer publicação para desfazer aquilo que falou da gestão. Então, ou seja, a favor da parte da sindicância. Então tem que tomar muito cuidado, porque você é responsável pelo que fala. Por insinuações. Claro! Então, ou seja, a pessoa não gosta do Silvano, peraí, não gosta do síndico em geral. Mas peraí, e aquele outro morador? O que foi que o síndico fez? Ele tem que fazer essa filtragem. O fulano não gosta do síndico por qual motivo? Porque às vezes o morador, ele não gosta do síndico porque foi advertido, ele não gosta de cumprir regras, ele já foi multado, ele falta com respeito com a gestão, ele falta com respeito com os funcionários de portaria, ele às vezes, muitas vezes é inadimplente e quer cobrar algo que ele nem sequer está cumprindo, que é obrigação dele. Então, ou seja, o seu dever. Então, às vezes, você vai analisar. Por que o camarada está falando mal do síndico? Quando você vai olhar o histórico, eu entrei em um condomínio recentemente, que o síndico anterior, ele não processava ninguém. Ninguém. Aí fui pegar o histórico de processo, o histórico de inadimplência. O camarada, na época dele, 300 mil foi embora do condomínio. Eu assumi o condomínio com R$1.000 em caixa. E agora eu vou, inclusive, aproveitar para dar uma dica para os síndicos. Seja ele orgânico, que queira pleitear nessa missão de ser síndico profissional. Pessoal, não assuma condomínio ou não vá participar de eleição sem antes você levantar o balanço do condomínio. Você tem que entender aonde você vai entrar. Porque imagina só, Alan, você pega um condomínio, assume esse condomínio com um monte de problemas, sem dinheiro, você vai fazer milagre? Não fará um milagre, mas assumirá a responsabilidade a partir daquele momento. Exatamente isso. Não tenho dinheiro, não tenho como pagar a empresa de manutenção de elevador. O elevador despencou, houve algum acidente, houve um dano físico ou até mesmo a perda da vida, você vai assumir. Exatamente. Eu já vi casos, Alan, de condomínios com elevador penhorado. Equipamentos de academia penhorado por má gestão. Aí chega o Alan lá, não fez o dever de casa, não fez o levantamento do condomínio, saiu como candidato, ganhou, assinou, tá eleito, a bucha é sua, amigão. Então, ou seja, por isso que a dica peça o balancete do condomínio. Vai participar de eleição, peça o balancete. Senão, você tá na roça. É verdade, é verdade. E se o cara não fizer isso, ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Vai sofrer as duras penas, civil e criminalmente. É exatamente isso. Então, assim, é super importante. Deixa eu dar uma lida aqui nesses comentários aqui da galera. Meu Deus, tô com... Deixa eu... Como é que mexe no Android aqui, pessoal? Tá vendo? Saiu do iPhone pro Android, já se perdeu. Me encontrei, é mais fácil. Mentira. Bom, o nosso colega ainda continua contribuindo, que é o Márcio Dantas, falando da gestão estratégica, atendimento, grande Alan, beleza, legal. Muita gente dando risada da nossa prosa aqui, viu, meu irmão? Essa é a parte boa. Stephanie Viana, melhor síndico, falando de você. Beijo, Stephanie. Jamil mandando um abraço. Muito bom, Gessé Silva Costa. Antes de acabar a bateria do que a energia. Verdade, né? Verdade. Se tivesse acabado a energia, vocês perdiam a live. Parabéns pelo chat, muito bom. Gosto de participar, maravilha. Silvano foi o meu primeiro discípulo com o maior ROI até agora. Verdade. Júlio César. Júlio César.
Abraço, Júlio. Pergunta. Qual a maior dificuldade para um síndico manter um condomínio organizado? Primeira pergunta é para você, hein? Segundo, o que é a VCB? Uma pessoa aqui perguntando. Mas a galera tá mandando muito abraço. Silvano, síndico top. Administradora Zelo. Márcia Melo. Boa. Abraço. Faça mais live como essa. Muito bom. Boa noite, Alan. Ótima entrevista. Parabéns ao Silvano pelos esclarecimentos. Experiência top. Cara, a galera tá aqui bombardeando. Muito pertinente as colocações trazidas pelo Silvano. Leitura perfeita dos problemas que ocorrem na gestão do condomínio. Dr. Zoroastro. Te deu um abraço aqui e foi embora. Concordo plenamente com você, Fernanda. Cara, muita gente comentando, cara. Muita gente. Deixa essas duas perguntas para você. Primeira pergunta? Primeira pergunta é como manter um condomínio de fato organizado? E a segunda pergunta é o que é a VCB? Olha para aquela câmera ali, ó. Vou lá responder a primeira pergunta. Tá ok? Vai ficar ok? Vamos lá. Primeiro, como manter um condomínio organizado? Deu ou não? Deu? Ou erro técnico aqui, gente? Erro técnico. Vamos lá. Espera. Deixa eu ver. Aí, ao vivo é assim mesmo, não tem problema. Não, pode olhar. Então vamos lá. Como manter um condomínio organizado? Ele é simples, não é uma tarefa difícil, tá, o Alan? Mas é preciso a gente fazer o seguinte. Quando nós assumimos o condomínio, fazer a planilha, tá? Quais são as deficiências desse condomínio e fazer a programação de qual será o dia a dia, de como a gente vai fazer a gestão do condomínio. Um exemplo, não adianta você pegar um condomínio com diversas reformas, obras para fazer, se você não tem dinheiro em caixa. Então, a primeira atitude de um síndico, quando assume um condomínio o qual ele não tem dinheiro em caixa, que é o que é? Fazer um trabalho de recuperação, primeiro, de inadimplência. Esse é o primeiro passo. Como é que está a inadimplência desse condomínio? Quais contratos nós conseguimos reduzir para trazer recursos para o condomínio? Porque sem dinheiro você não consegue fazer nada. Então, ou seja, um trabalho junto com a administradora, junto com o escritório jurídico, para inadimplência, recuperar a inadimplência de condomínio, primeiro que ele é fundamental. Posteriormente, reduzir despesas e custos. Reduzir o custo, qual que é o próximo passo? Você vai ver quais são as necessidades prioritárias do condomínio. O que ele precisa ser feito? É obra? É pintura? É obra de manutenção do dia a dia? Então, para você fazer esse cronograma, você precisa desse pontapé inicial. Pegar essa parte estrutural do que precisa no condomínio. E o AVCB, que o pessoal não sabe, e acontece muito de você pegar condomínio com AVCB vencido, é a autorização de funcionamento do Corpo de Bombeiro. Então, ou seja, a cada 5 anos o AVCB ele é renovado. E você, às vezes, pega o condomínio com o AVCB vencido. Só que se o AVCB estiver vencido e você tiver uma situação no qual você precisa acionar o seguro vai pedir o AVCB. Uma vez não válido, qual é a imputação da responsabilidade? Ele pode não cobrir. Se você tem, por exemplo, um incêndio. Então, se você tem um incêndio, o AVCB não está vencido. Os laudos estão todos vencidos. Eu vou te dar um exemplo que é muito comum, SPDA. Para-raio. Muitos condomínios têm esse tipo de laudo vencido. E despercebido ao longo das gestões. E outra, quando é feito o apontamento, não faz as correções. Então, se você tiver uma descarga elétrica no condomínio, causar um incêndio, foi proveniente de um raio, o qual o SPDA ele não estava em dia, quando você acionar o seguro vai pedir o quê? O SPDA. Laudo. O laudo. Quando ele olhar no laudo que o laudo está desconforme, aí ele se nega a fazer o pagamento. E respaldado pelo laudo que você mesmo forneceu. Legal. Então, ou seja, e isso no dia a dia você vai ver. Um exemplo, essa questão de limpeza de caixa d'água. Análise da água é feito geralmente de 6 em 6 meses. Um monte de condomínio não faz. Um
um monte. Eu peguei casos, vários condomínios, eu já assumi condomínios que tinha até vassoura dentro da caixa d'água. O morador, ele bebia essa água, a caixa d'água completamente suja, imunda, e que a gestão anterior ele não fazia o dever de casa. E como o morador não tem um conhecimento, não cobra da gestão. E muitas vezes o síndico também não tem um conhecimento que aquilo tem que ser renovado a cada 6 meses, também não fazia. Aí nada funciona no condomínio, então o condomínio não tem laudo, não tem AVCB, a VCB está vencido, o negócio tudo pipocando, mas não é algo que o morador vê. Exato, é uma coisa que está muito intrínseca dentro da estrutura. Isso, exatamente. Você tem um problema, por exemplo, no padrão. O padrão não foi adaptado, mas foi colocado um gerador. Uma solução que, a bons olhos, né, distantes, né, da realidade, putz, o síndico colocou um gerador. Ele não mudou o padrão. Ele teve um problema de AVCB. Tem um incêndio no quadro. Ele perde a garantia do gerador. Aí ele vai atrás do seguro. Exatamente isso. Cara, ele perdeu um investimento de R$200 mil. Outra coisa que tem acontecido muito no mercado, e é uma dica aqui para os síndicos, que sempre tudo aciona o seguro. Cuidado. Porque se você aciona o teu seguro para tudo... Para chave? Você vai perder no seu bônus e sua credibilidade. Quando você for renovar o seguro, tá lá em cima. Que é equiparado ao exatamente. Seguro veicular. E aí o que acontece? Como o seguro ele é uma obrigação legal e o síndico tem que fazer a renovação, obrigado. A bomba vem. Eu vejo condomínios que o seguro vê os R$50 mil e ele não tem o que fazer, tem que renovar, porque é uma obrigação legal. Mas por que esse valor ele aumentou? Significativamente. Porque tudo o síndico, por falta de conhecimento, acionava o seguro. A chave, a lâmpada. A lâmpada, o portão. Isso, aquilo. O elevador. Então, ou seja, tudo, e não era casos que poderia ser resolvido sem acionar o seguro. Claro. E não perder a sua bonificação. Então, já vai uma dica aí. Fundo de obras, um fundo de adaptações. Exatamente uma isso. gestão inteligente, ela chega muito mais longe, Silvano. Exatamente isso. Então, aquele é outro assunto que eu tinha, só para finalizar, da inadimplência, eu sempre pego, às vezes, condomínio com inadimplência alta. É inacreditável. Cara, tá aí uma pergunta importante. Como, porque assim, Silvano, eu sei que, e aí eu vou dificultar a sua resposta. Vamos lá. Né? Tô aqui para isso. Não, legal, eu sei que a sua envergadura você vai chegar lá. Eu quero... Pô, perdi, deixa eu voltar aqui. Ao vivo. Corta pro Datena. Cadê Corta, dá a cadeirada nele, gente. Rapidinho ele vai lembrar. Inadimplência, lembrei. Cara, você não tem uma garantidora. Você não tem uma empresa de advocacia para cuidar também desse amparo da inadimplência. Mas você tem inadimplência. Qual a solução que hoje o Silvano, com a sua envergadura, com a sua experiência, daria ao condomínio e também a audiência que está nos ouvindo? Os síndicos também. Que os colegas. Isso aí. Cara, o que você constrói pra gente a partir da inadimplência? Inadimplência, pessoal, é um trabalho de 4 mãos. Então, ou seja, assumir o condomínio ou estar com um condomínio com a inadimplência alta é atacar ela. De que forma? Eu peguei casos, Alan, que o camarada ele estava com uma inadimplência, tem aqueles casos sazonais, o qual você já sabe, que às vezes o camarada ele só paga o segundo, quando vai vencer o segundo ele paga aquele atual, e aquela inadimplência, tranquilo. Mas quando você não faz um trabalho de formiguinha, e aí junto com a administradora, junto com o escritório de advocacia, eu peguei casos que o pessoal não pagava inadimplência porque não era cobrado. Casos que a pessoa, um exemplo, você tava com parcela... Mentir, é sério, não era cobrado. Para de mentir. Sério. Esse último caso aí, Alan... que não existe isso. Alan, não era cobrado, por incrível que pareça. Ou havia uma passada de pano. Esse conchavo. Um conchavo. Esse condomínio eu te falei que a gente assumiu, ele tinha mais de... Tinha um processo de inadimplência
porque o síndico fazia os cambalachos de troca de favores, não processava os condôminos. Quando eu assumi, condomínio sem dinheiro, com quase 100 mil para receber de inadimplência, fizemos um trabalho de formiguinha, junto aí com a equipe, subsíndico, o pessoal do conselho. E aí o que acontece? Entrando em contato um a um com esse morador. O que a gente pode fazer para te ajudar? Qual que está sendo a tua dificuldade? E você vai ver muitos casos, Alan, que era cota deixada para trás. A pessoa nem sabia que tinha aquela inadimplência. Vou te dar um exemplo. Pagou 6 meses, eu tinha uma cota de 6 meses atrás, e a pessoa está pagando em dia, não faz sentido a pessoa ter aquela cota de 6 meses atrás. Alguma coisa aconteceu. Erro de gestão. Aí você vai, quando você fala, você vai falar com o morador e fala, mas eu não sei dessa cota. Eu nem sabia dela. Pode me mandar o boleto que eu faço a quitação. Então por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha, de 4 mãos. Caso a caso. Caso a caso, para você analisar, flexibilizar a questão de pagamentos. E vai outro corte aqui, pessoal. Síndico não tem o poder de tirar multa e juros. Não. Tá? Não tem poder. Então o pessoal fica inadimplente aí 1 ano, 2 anos, depois quer pagar à vista com desconto de 10%, 20%. Síndico não tem essa prerrogativa, ok? Exatamente. Então se você achar que síndico, eu ligo pro síndico, faço acordo com o síndico, e ele fizer isso, ele está fazendo de forma errada, contrária à legislação. E será responsabilizado. Será responsabilizado, porque o dinheiro não é dele. Exatamente. O dinheiro não é do síndico para ele ir lá e dar um desconto de 10%, 15%, 20% para você pagar à vista. Ele está eleito para exercer o cargo a partir dos termos da lei. E muitos síndicos estão cometendo esses erros. E podem sim ser responsabilizados posteriormente. Exatamente. Então tomem cuidado quando for fazer esse tipo de desconto. Tomem cuidado e não façam isso. E não faça, porque você pode sim ser responsabilizado. E depois, na hora de que você for ser responsabilizado, o morador que se beneficiou não está nem aí para você. Óbvio. O BO é seu, ele já teve o benefício. Quem vai ficar com o BO é você, síndico. Então, Alan, essa... É você que autorizou, é você que exatamente, compactuou, exatamente é você que aventurou-se. Você deu o aval. Exatamente. Você deu o aval. Então, ou seja, essa questão de inadimplência, nós pegamos mais de um caso onde eu peguei um condomínio que ele tinha 216 mil de inadimplência. Em 6 meses, nós reduzimos 50%. Fazendo esse trabalho. Então, a dica é ser assíduo. Isso, processar quem tiver que processar. E acompanhar caso a caso. Claro que você vai trazer, quando você processa esses condôminos, você traz algumas insatisfações. Pô, esse síndico acabou de entrar, processou, eu tava aí. Só que o camarada, pessoal, troca de carro. Ele tem 2 carros na garagem. TV nova, viu? TV nova, Alan. Reforma o apartamento. Trocou de carro, trocou de moto, soltou uma RT na reforma. Certo? E não paga o condomínio. E aí o síndico vai ser conivente com uma situação dessa? Não, desculpa. Não, inclusive, se ele for conivente a essa problemática, ele também pode ser responsabilizado. Exatamente. Então, por isso que o síndico tem que ter atitude de falar não só para a administradora notificar, falar para o escritório jurídico, pode entrar com uma ação. Muitos foram recuperados na ação, na primeira. Foi citado, entrou para fazer acordo. Foi citado, entrou para fazer acordo. E quem ganha com isso? O condomínio. O condomínio. Exatamente isso. E assim, se as pessoas entenderem que não é um problema, que o síndico ele não está pessoalizando o problema. Exatamente isso. Mas ele está trazendo a solução para o coletivo, tudo ficaria mais leve. E não precisa cobrar do síndico ou ficar com raiva do síndico porque ele está no exercício da sua função. Ele foi eleito para exercê-la. Para isso. E se ele não exerce, ele tem a problemática. E ele será cobrado. Obrigado, viu, Alexandre? É meu TDAH, viu, gente? Eu saí daqui, esqueci meu celular aqui. E ele será cobrado se não o fizer. Então, ou seja, muitas das vezes nós tomamos atitudes porque está dentro das nossas prerrogativas tomar essa atitude. Sim. E se não fizer, nós seremos cobrados por isso.
Exatamente. É isso aí. E às vezes as pessoas não entendem. Não, e a gente brinca, falando de política, como falei hoje aqui, brinquei sobre, mas é exatamente isso. Quando você elege o seu candidato, quando você elege o seu síndico, você está dando a liberdade, você está transferindo os seus poderes a essa figura para tomar as decisões. Uma vez não tomada, ele comete essa irresponsabilidade com o que lhe foi confiado. Então, se o síndico não fizer a cobrança, ele está errando e falhando sobre o seu cargo e sobre esse cargo que lhe foi confiado. Por isso que ter o conhecimento é muito importante para quem exerce a função de síndico. Porque muitas vezes a sua decisão você vai ter conflito, certo? Algumas pessoas não vão aceitar. Eu vou te dar um exemplo. Eu assumi um condomínio que ele já estava 8 anos sem executar a pintura. Só que nós temos uma lei municipal onde diz que o condomínio ele deve ser pintado ou tem que ser lavado a cada 5 anos. É isso aí. Ok? É lei. Acabou. Para que não perca a garantia. Isso. Levei, conversei com o pessoal com o conselho. Ó, pessoal, nós precisamos fazer a pintura do condomínio. Tem muitos. A falta de pintura traz as fissuras, infiltração, mofo dentro dos apartamentos. Diversos problemas já tinham sido relatados pelos moradores. Você está falando da estrutura. Estrutura. Entretanto, esse fungo que ele vai ser produzido através dessa fissura, da umidade, também é danoso ao indivíduo. Exatamente. A criança que tem problema respiratório. Exatamente. Então, quando o síndico traz a proposta da lavagem, da pintura, o síndico quer roubar, quer gastar dinheiro, quer fazer rateio. É uma obra desnecessária. Gente, a gente está falando sobre a saúde do indivíduo. Isso aí. Então, assim, a saúde da pessoa que reside, que o síndico está zelando. Do condomínio. Do a criança com problema respiratório, é da vida, Silvano. Exatamente isso. Não é só do patrimônio, é da vida. E é onde eu falo que nessas horas o síndico tem que ter posicionamento e atitude. Levei o caso para o conselho. O conselho falou, não, a gente está em época de pandemia, está todo mundo aí em casa, muita gente sem dinheiro, só que existe uma responsabilidade em cima do síndico. E é onde o síndico tem que falar assim, não, peraí, o que eu fiz, Alão? Vou fazer o seguinte, eu sei que eu sou voto vencido no conselho para não levar o assunto em assembleia, só que se a prefeitura bater na minha porta, quem responde? Sou eu. O conselho. O síndico. É os moradores. De cara. E os moradores que vão dar prazo para resolver. É o síndico, que vai responder. O conselho e os moradores não estão nem aí. É tu. O que eu fiz? Vamos fazer o seguinte, vou levar para a assembleia. Se a assembleia não aprovar e a prefeitura bater aqui, a responsabilidade não é minha. Foi votado, registrado. E vocês serão responsáveis. É isso. É isso. Então o síndico ele tem que ter essa atitude, esse conhecimento, Alan, de saber o que é a responsabilidade dele, de não deixar a sua responsabilidade na mão de terceiros, porque ele será cobrado se alguma coisa acontecer. Silvano, e será. E será. É isso mesmo. E será. Eu acho que é legal a gente deixar isso bem frisado. Isso, e será. Porque será. Eu acho que o jargão que você buscou a si mesmo, do síndico de atitude, é uma relação muito legal. Eu acho que isso deve ser respeitado, porque se você não tem atitude, você será responsabilizado pela omissão. Exatamente isso. E a palavra síndico de atitude, ela te deixa isento, obviamente, se você colocar isso na prática, dessas responsabilidades. Então, cara, parabéns, velho. Parabéns, eu acho que um bate-papo construtivo pra caramba. E pensa, a gente já tá falando 1h30, irmão. 1h30 já? Minto. 1 hora. Caramba, 1 hora. Nós começamos 6h30? 6h30?
Já estamos em 17h33. 17h33? Não falei dos patrocinadores. Fala dos patrocinadores. A culpa não é da cerveja. Porque já me apontaram aqui nos comentários. É a Heineken, né? Calma, gente, não é a Heineken. Calma, ele só tá só na segunda, pessoal. Calma. Tem uma caixa, não sei que hora ele começou, né? Tem uma caixa ali. Ó, e tem pergunta pra você, Silvana. Então, assim, eu acho que nem vale a pena eu terminar, porque tem mais pergunta aqui. Eu quero deixar você à vontade, eu quero que você responda. Eu acho que isso é legal, né? Mas só pra dizer que a gente tá aqui 1 hora e a audiência não tá caindo, a galera tá aqui. Vaza, pessoal, vai saindo da live. Que aí a gente encerra. Só pra 1 hora, pessoal, mas a gente tem assunto aí. Eu nem contei ainda da vela preta, pô. Nem falei da vela preta ainda, pô. Sabendo agora a sua escolha de fé, eu imagino o quanto você deve ter ficado atribulado. Vou usar a sua linguagem. Eu sou do time da Heineken. Tá bom, Silmara. Então marca um podcast e vem tomar cerveja com a gente. A Clarice, ela deixa aqui um comentário. Como o condômino, aliás, ela coloca no plural, né? Como os condôminos podem detectar os principais problemas no condomínio e ajudar cobrando a gestão. Uma dica aí de um condômino que quer identificar as problemáticas do condomínio e ir apontando a gestão. Posso responder isso aí? Pode, eu espero que não seja nenhuma moradora filha da puta aqui, senão... Brincadeira, viu? O que acontece hoje em dia? A grande maioria dos condôminos não acompanha a sindicatura de perto. Isso é um problema. Então, ou seja, alguns condomínios, eu já peguei condomínio onde o síndico, ele não deixava os moradores ter acesso a nada. Então, o morador não tinha acesso a contrato, o morador não tinha acesso às pastas de prestação de contas. Então, tudo que o morador ia tentar verificar, fazer um levantamento, tudo era difícil. Então, ou seja, hoje, Alan, com a tecnologia que nós temos, as grandes administradoras, até mesmo as pequenas, hoje você tem as pastas digitalizadas, onde os moradores, na palma da sua mão, dentro da sua casa, um laptop, notebook, até mesmo um tablet ou pelo celular, ele consegue ter acesso e acompanhar as pastas do condomínio no dia a dia. Então, ou seja, o morador, ele consegue sim identificar as anomalias, acompanhando as pastas, o fluxo de caixa, os pagamentos que estão sendo feitos, as obras que estão sendo feitas no condomínio, se condiz, se os orçamentos que estão apresentados estão dentro do dia a dia, do mercado, o morador ele consegue fazer esse acompanhamento. Então, como você vai fazer essa identificação? Fazendo acompanhamento de perto. Não deixando o síndico à vontade. Então, ou seja, acompanhando o fluxo de caixa, acompanhando para onde o dinheiro está indo, acompanhando qual obra está sendo executada, qual que o valor que foi para aquela obra, se era uma obra emergencial, se era uma obra que precisava de assembleia ou não, porque há uma confusão aí, Alan. Sim. Porque às vezes existe a obra de manutenção, existe a obra ali que você para manter o funcionamento, existe a obra de melhoria, existem diversas obras dentro do condomínio e nem todas precisam passar por uma assembleia. Sim, exatamente. Então, ou seja, aí o morador fala, mas eu não fui autorizado numa assembleia, não passou numa assembleia, essa obra está sendo executada como? Não participa. Não chega, não pergunta ao síndico. O síndico, ele tem um dever legal de prestar conta. Não só uma vez por ano, mas sempre que for solicitado. Exato. Código Civil. Então, ou seja, manda e-mail, documenta seus questionamentos, sabe? Vai lá na divisão, bate um papo com o síndico.
Tenta entender o que está acontecendo, qual que é o projeto. E há muito, não, e isso você falando, Silvano, isso é interessante, porque há muitos, e assim é legal, até para enriquecer a sua resposta, você trazer. Há muitos movimentos em condomínios em que não há o diálogo com o síndico. É isso aí. O morador não propõe uma reunião com o síndico, o morador não traz o síndico, né, para perto dele, para esclarecimento de dúvidas, respaldado no Código Civil, me tira essa dúvida, não estou entendendo isso não está sendo claro, não dá a oportunidade do síndico de criar um processo de esclarecimento. Exatamente. Então, quando o morador, ele também não traz essa verdade que está dentro da sua cabeça, é a cosmovisão do morador, ele está tendo uma interpretação da sua gestão. Não é a sua gestão, é uma interpretação dele. Então, o morador, ele está tendo uma interpretação da sua gestão, ele cria um montinho, ele cria esse grupo de difamação, de tramar contra a sua gestão, de denegrir a sua imagem, de expor a sua vida, mas ele não fez o caminho do diálogo, da reunião, da formalidade, ele só fez o caminho do stalker. Exatamente. Então, é lastimável que os condomínios ainda tenham esse perfil do morador que persegue, degrine, não dá essa oportunidade do diálogo e ele vai para esse caminho que ele é deficiente. Então, assim, é uma pena, né? É lastimável mesmo. E outra, Alan, o morador, ele pode ter o síndico ao seu favor, ao seu lado, num diálogo. Senta, conversa, explica o seu ponto de vista, uma crítica construtiva. Porque só bater no síndico não resolve. Então, ou seja, senta na cadeira do síndico e fala, se eu fosse o síndico, como eu faria? Como eu resolveria isso? Então, ou seja, senta lá, conversa com o síndico, porque o que acontece? Essa questão do confronto não ajuda. Não ajuda o condomínio, não ajuda a gestão, sempre o confronto, porque eu não gosto do síndico, porque eu não vou com a cara dele, porque eu vou denegrir a imagem dele, porque eu vou acabar com esse síndico, porque eu vou arrancar ele daqui. É isso. Então, ou seja, aí eu te falo, Alan, você briga com o síndico, ok? Você é morador, você briga com o síndico é a autoridade máxima dentro do condomínio, responde pelo condomínio. Você vai recorrer para quem? Para a administradora? Você vai recorrer para o conselho, que muitas vezes é omisso? Você vai recorrer para quem? Exato. Então, ou seja, não é mais fácil você ter o síndico ali como um colega, como amigo, ajudar na gestão, com dicas, com sugestões construtivas. Olá, ô Silvano, o que você acha disso? Porque às vezes você traz, mas você está pensando no seu umbigo. O síndico tem que pensar na coletividade. Exato. Então, às vezes você... mas eu já falei com o síndico, ele não me ouve. Não é. É que você está trazendo na sua visão, mas o síndico tem que pensar em um todo. Ele tem que pensar no condomínio inteiro. Então, às vezes, aquela sua ideia naquele momento não é boa. Não é boa. Eu me lembro com o condomínio... Nós queremos aquecer a piscina. Pô, Silvano, traz aí o aquecimento da piscina, a gente quer a piscina aquecida... Eu falei para ele, então, o condomínio do lado fez o aquecimento da piscina, porque é uma piscina em área aberta, e aumentou o custo de gás de R$10.000. Se nós trouxermos isso aqui, você quer pagar mais no condomínio? Ah, não quero. Então, como é que eu vou trazer aquecimento para uma piscina onde meia dúzia de moradores vão utilizar e sobrecarregar mais de 200 apartamentos? Eu quero a magia, mas eu não quero pagar por ela, Silvano. A sua expertise não me dá desconto na Comgás? Exatamente isso. E outra, Alan. Não, esse síndico aumenta condomínio. Gente, síndico não aumenta cota de condomínio. Síndico, quem autoriza aumento de cota de condomínio é a Assembleia. Não, as pessoas precisam entender que, uma vez deliberado em Assembleia, deliberou em Assembleia, foi aprovado... Foi a maioria desse movimento coletivo que optou pela causa. O síndico fez
a previsão orçamentária ou aprovou as suas despesas ordinárias. Quem decide, quem aprova é a Assembleia. Não é o síndico. A Assembleia aprovou as contas? Foi a Assembleia que aprovou. Isso, não é o síndico. E o síndico, eu tenho uma dificuldade com a finança do síndico. Foi aprovado em Assembleia a prestação de contas? Exatamente. Foi aprovado. Eu tenho uma dificuldade que eu quero fazer um upgrade na minha piscina. Vai para a Assembleia. Foi votado, foi acordado? É a Assembleia. A Assembleia está protegida pelo Código Civil. Então, uma vez decidido, o síndico ele é o intermediador das soluções. Exatamente isso. Então, uma vez decidido, isso. Outra dica importante, Alan, que eu ouço bastante, tá? Que a Assembleia ela é soberana. Cuidado com essa informação. Porque a Assembleia ela só é soberana se ela não contrariar a legislação, convenção e o regulamento interno. Exato. Porque muitas decisões, às vezes, mesmo que tomadas em Assembleia, se ela contrariar a legislação e o código, mesmo que não esteja contrariando a convenção e o regulamento interno, ela não é soberana. Ela pode ser passiva de judicialização e de ser revisto aquilo que foi aprovado de forma errada. Porque não foi porque foi aprovado em Assembleia que ela é válida. Eu vou te dar um exemplo. Eu assumi um condomínio onde a gestão anterior tinha aprovado alguns requisitos para o cargo de síndico. Então, exemplo, o inquilino, se quisesse ser síndico, não podia. Porque eles aprovaram em Assembleia. Para você ser candidato a síndico, você tinha que fazer o quê? Você tinha que estar no conselho no mínimo um ano. Meu Deus. Eles engessaram a concorrência. E aí o que eles alegavam? A Assembleia aprovou, quem manda aqui somos nós. Só que eles já aprovaram esses requisitos para fazer o quê? Para não facilitar a entrada de moradores para disputar o cargo. Indesejados. Indesejados. Aí eu conversei com esse pessoal. Fui lá. Falei, pessoal, isso aqui contraria a legislação, isso que vocês estão fazendo está errado. E aí, vamos resolver de forma pacífica? Não. Se você quiser, vai para o judiciário. Aí nós fomos para o judiciário. E o judiciário deu a liminar, derrubou tudo. Legal. Provando que o que eles haviam feito era irregular. Então, ou seja, você pode estabelecer critérios mínimos para selecionar um síndico. Verificar se eles têm restrição, pedir as certidões. Isso é saudável, não tem problema nenhum não. Mas não contrariar a legislação. Porque de repente você fala, eu preciso ver se esse candidato ele tem uma restrição no SPC e Serasa. Tá. Pode, tá apto ou não. Por quê? Ele vai mexer no dinheiro do condomínio, CNPJ do condomínio. Então são coisas básicas. Você vai fazer um concurso público, você precisa trazer algumas certidões, requisitos. Exato. Mas não engessar de uma forma para dizer assim, olha, fulano aqui não concorre porque a gente engessou para que não concorra. É isso. Entende? Então, ou seja, por quê? Algum candidato, algum morador que se sentia ali prejudicado, vai para o judiciário e vai derrubar, anular tudo. Então, muitas vezes acontece no dia e muitos sofreram anos com esses requisitos, porque ninguém tinha ido para o judiciário para derrubar. Aí ficava prevalecendo e o síndico atual sendo reeleito toda a eleição. Uma vez combatido, acabou. Problema resolvido. Acabou, problema resolvido. Então, aí nós resolvemos o problema dali para frente e mostramos para eles que o que tinha sido feito era irregular. Exato. Então, ou seja, por isso que precisa de o síndico mesmo, ou o candidato, ou o morador, ter essa atitude. Sim. Muitas vezes o que a gente vê é o pessoal frouxo, é o pessoal com medo, com receio, não se indispõe, são muito bravos em grupo de WhatsApp. Mas na hora de se indispor, de ir lá, dar a cara para bater, de você falar resolver, né? Não resolve. É isso mesmo. E aí é o quê? Vai lá, Alan, resolva aí pra gente. Resolva aí. Acabou. Gente, agora tá dando 1h30. Eu vou dar a oportunidade aqui para o Silvano fazer as suas considerações finais.
Vou agradecer aqui o Thiago, falando sobre Jardim Prudente será meu case de sucesso. Irmão, tamo junto, tô aqui para somar com você. Bacana. É alguém que eu contribuo bastante. Vamos arrumar esse condomínio aí, conta comigo. Maria Isabel, aguardo você na reunião presencial que já foi agendada. Deixa todo mundo comentando, construindo. A gente se vê, querida. Tá bom? Isso é bacana. Silvano, me faz as suas considerações finais, meu amigo. Vamos lá. Comerciais, você Comercial. tem 5 segundos, 10 segundos, Ei, 20 Laia, segundos, olha. 30 segundos. Faz sua consideração pra gente ir pro final, que a gente agora é 1h30. Vamos lá. Primeiro, agradecer mais uma vez. Agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo, participando. O Alan não faz, eu vou fazer por ele, tá? Pessoal, deixa um like, um comentário aí, nem que seja um sorriso, para poder essa live ser divulgada aí para mais pessoas, isso é bacana. Vou deixar aí o meu Instagram, é o Síndico de Atitude, você pode ir lá digitar, você vai encontrar. Além de síndico profissional, a gente exerce também, dá assessoria para síndicos orgânicos, tá? Que tem dificuldade, precisa de uma assessoria, precisa de resolver alguns problemas. Entre em contato conosco, a gente teria o prazer de pegar nas tuas mãos, tá? Isso aí também é bacana, viu, Alan? Legal. Acho que era isso. Agradecer, um beijo para todos aí, todos os síndicos do Brasil, de São acho Paulo. que seu arroba vai aparecer aí embaixo aí na live, tá? Tá, Fica maravilha. tranquilo aí, tá aparecendo. Pode colocar o WhatsApp também, não tem problema não. O pessoal pode entrar em contato. Obrigado, gente, pela Clarice aí falando parabéns, informações muito importantes. O Osório, que é o nosso síndico aí maravilhoso, que vai vir aqui assistindo e engrandecendo conhecimento com os convidados entrevistados. Parabéns. Gratidão, gente. Obrigado pela audiência que se perpetuou até o momento. Obrigado, pessoal. Silvano, Tô à você é disposição, maravilhoso, Alan. meu irmão. Obrigado. Prazer. Gente, Grande abraço, pessoal. tchau, Deus tchau. abençoe. Caramba.